Bom dia! Vamos falar hoje sobre saúde íntima e é um assunto que não é só para mulheres, tá? Mas os homens também precisam saber o ciclo que a sua mulher está passando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia que muitas mulheres não conhecem nem o seu próprio corpo. Aqui temos a vulva e nela temos aqui em cima o monte púbico, onde tem os pelos, né? E na vagina vamos ter os grandes lábios, os pequenos lábios. Aqui dentro vamos ter o introito vaginal. Aqui em cima temos o clitóris, que é o órgão sexual eretivo. Quando a mulher fica excitada, ele incha mais. Tem várias terminações nervosas que levam ela a ter também o orgasmo, que é uma das formas que ela tem de chegar lá. Mas também existem outros pontos que causam também o orgasmo, como ponto A, ponto U, ponto G. Temos aqui a uretra, que é por onde ela faz o xixi, que não é o mesmo lugar onde entra na relação sexual. E aqui é onde vamos ter a vagina. Nessa vagina, se for uma mulher virgem, vai ter o ímen, né? E vamos ter, por essa vagina, vai passar o bebê, que ele vai se dilatar bastante aqui para passar, né? Ele é bem elástico, essa região. Vai passar o pênis na relação sexual e é por onde sai o sangue da menstruação. E por dentro, assim, e também nessa região vamos ter glândulas de Skene e glândulas de Bartolini. Essas glândulas vai servir para a lubrificação, tanto na relação sexual, quanto a secreção diária que a gente tem, que ela é autolimpante da vagina, que é normal, tá? Manter essa região úmida, onde tem as bactérias boas do organismo. E quando a mulher está bastante excitada, existe também o esquirte, que é tipo uma ejaculação feminina, que às vezes acontece, às vezes não. Além disso, essa região, dependendo da fase menstrual, que eu vou te falar daqui a pouco, ela vai produzir um muco, né? Que esse muco às vezes vai ficar quebradiço, às vezes vai ficar elástico, como clara de ovo, ou às vezes vai ficar sem lubrificação, depende da fase menstrual, que ele vai ser propício para o espermatozoide se implantar ali e ser transportado até a região para ocorrer a fecundação, tá? Essa região da vagina geralmente é ácida, justo para não ser propício em alguns momentos para o espermatozoide. Por isso que existe o período fértil. Temos também aqui o períneo, que é a região entre a vagina e o ânus, e aqui é o ânus. E internamente, nós vamos ter, além do canal vaginal, aqui vamos ter o colo uterino. Então, o colo uterino aqui, que é onde a gente coloca o espéculo e a gente abre e consegue visualizá-lo. Nas mulheres que não tiveram filho, ele é bem fechadinho, um pontinho só, que é onde a gente também vai fazer o toque para chegar nele, para ver a quanto de dilatação na gestante. E aí, esse colo, a gente vai fazer o exame para colher o citopatológico, né? Tá, esse colo, ele geralmente na gestante, ele é coberto pelo tampão, o tampão mucoso que vai proteger de entrar infecções que leve para o bebê. Tá, concluindo, nas multíparas, ele é um pouquinho mais fendido, um pouquinho mais aberto dos outros partos, seja ela normal ou cesariana. Depois, vamos ter aqui a cavidade uterina, tá? Essa cavidade uterina ela é coberta pelo endométrio, que é a camada onde o bebê se implanta para se desenvolver, e aqui o bebê. E aí nós vamos ter as trompas dos dois lados, e aqui é o ovário. No ovário vai ser produzido os hormônios e também o folículo que vai ser liberado o óvulo para ser fecundado. Nas meninas, de 9 a 16 anos, vai acontecer a menarca, que é a primeira menstruação, onde os hormônios vão começar a ser produzidos e vai desenvolver os caracteres sexuais secundários. Esses caracteres secundários vai desenvolver as mamas e vai desenvolver a genitália com a presença de pelos e com o surgimento da primeira menstruação. Essa fase pode acontecer antes do tempo, que eu vou explicar daqui a pouco por que isso está acontecendo, ou pode acontecer até os 16 anos, e é muito importante a gente falar que a menstruação não é algo sujo, pecaminoso e ruim, e sim uma fase natural do nosso ciclo que a gente precisa ter.
E o que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual acontece todo mês e ele dura mais ou menos 28 dias. De 28 para 30, 31 dias. A mulher só está em livre aí uns 3 dias, né? Então, inicialmente, inicia pela fase menstrual. E essa fase menstrual é onde vem a menstruação, que é o primeiro dia do ciclo. Esse período pode durar de 3 a 7 dias, dependendo de cada mulher. E aí, o que acontece? Nessa fase, baixa os hormônios, tanto o estrógeno quanto a progesterona, e o folículo que não foi fecundado, que ele ficou aqui esperando, né, ser fecundado, ele vai descer e vai também, essa camada aqui do endométrio, vai descamar e vai sair junto com o sangue na menstruação. Então, a mulher vai sentir contrações abdominais, né, cólicas abdominais, que vai contrair e vai expulsar esse sangue durante esse período. Depois vai iniciar a fase folicular. Nessa fase, a hipófise vai mandar uma mensagem para que o FSH nos ovários comece a desenvolver esse folículo, né? Então, alguns desenvolvem 3 a 4, mas apenas um é que vai ser liberado. E os outros vão se atrofiar, né? E aí, nesse período, vai mandar também uma mensagem para que o endométrio comece a se regenerar, aumentando sua camada, né? Aqui vai aumentar sua camada. E que na vagina comece a ficar um pouco mais úmido e comece a surgir esse muco. Já na fase ovulatória, né, que já passou esses 14 dias já, e no 14º dia acontece a fase ovulatória, o óvulo vai sair daqui, ele vai ser liberado pelo LH, né, e aí vai começar a produzir a progesterona, que até agora quem estava atuando era o estrógeno. E nessa fase ovulatória é que é o período fértil da mulher. Esse óvulo ele fica aqui esperando na trompa o espermatozoide de 16 a 32 horas. Já quando o espermatozoide ele entra, ele fica ali vivo por 3 dias. Então, a fecundação pode acontecer 3 dias antes da fase ovulatória ou 3 dias depois da fase ovulatória, por conta do tempo de vida do óvulo e do espermatozoide que fica ali no canal, tá? Então, esse período fértil é que a mulher deve se observar. E aí, muita gente faz o método Billings, que o método Billings é você observar a temperatura basal do corpo, né? Então, geralmente está uns 3 graus elevado a mais, vai ficar mais quente o seu corpo, a mulher vai ter um maior libido, um maior desejo sexual, ela vai estar mais úmida nessa região. E o muco fica mais favorável como clara de ovo para ajudar os espermatozoides, né? Então, quem faz tabelinha percebe esse método Billings e utiliza ele ou para engravidar ou para evitar a gravidez não tendo relação nesse período. E aí, depois vem a fase lútea, que é a fase onde vai ter bastante progesterona, que vai preparar esse endométrio, que ocorrendo essa fecundação aqui, esse embrião, né, vai se implantar aqui nessa parede e vai começar a se desenvolver, né? Essa implantação é chamada de nidação, que às vezes a mulher tem um pequeno sangramento nesse período e é normal. E o embrião vai começar a se desenvolver, então nesse período ele vai começar a produzir o hormônio beta-HCG, que é quando a gente faz o teste de gravidez que dá positivo. Então, ele vai ficar atuando aí de 6 a 7 semanas até a placenta se desenvolver, né? Que ele vai manter aí a progesterona em alta. Quando a placenta começa a se desenvolver, já no segundo trimestre, ela já não sente mais aqueles incômodos do primeiro trimestre, que é o enjoo, que é a tontura, que é a sonolência, que é a náusea. Então, essas coisas, elas podem ser tratadas com usos de óleos naturais, já que a mulher não pode tomar nenhuma medicação que é tão segura, né? Então, a gente pode tomar nesse período laranja doce, menta, né? Tomar ou usar no ambiente, cardamomo, arvanes, lavanda, bergamota, limão, são naturais que vai ajudar a passar essa náusea, desconforto, sono, que vai dar mais disposição para essa mulher. E depois que a placenta começa a se desenvolver, no segundo trimestre, ele vai atuar nas mamas com a prolactina, ajudando na produção de leite para essa mãe na gestação.
Mas daí, se não acontece a fecundação, acaba todo esse processo que eu te falei, é interrompido e volta para fase pré-menstrual, que acontece a TPM, a tensão pré-menstrual, em que a mulher também tem vários desconfortos. Então, ela vai ficar com dor de cabeça, com muito sono, com muita fome, ela vai ficar inchada, dor nas pernas, cansaço, desconforto abdominal, as cólicas, e isso é pelos hormônios que estão caindo, além também da fase emocional, que ela é muito influenciada. E nesse período, a mulher pode fazer uso de óleos essenciais, como hortelã-pimenta, para dor de cabeça, que é maravilhoso, sálvia, gerânio, lavanda, camomila, laranja doce e erva doce, que é muito bom para resolver esses problemas. Depois, nós vamos falar sobre a infertilidade, que ela acontece quando algum desses sistemas não vai bem, acontece a infertilidade, que é quando um casal tenta por um ano ter relação sexual sem nenhum preservativo, nenhuma barreira, né? E aí, essa dificuldade deve ser investigada. Então, podemos acontecer um problema aqui nos ovários, que não está liberando esse óvulo, ou que não está tendo ciclo menstrual, né, uma fase anovulatória ou tardia, ele está sendo liberado no momento que já passou todo o processo. Pode ter aqui uma obstrução, não deixando esse óvulo chegar aqui no final da trompa. Pode ter uma alteração aqui no útero, ele pode ser bicorno dividido, ele pode ser septado, pode ter presenças aqui de miomas que estão obstruindo, ou pólipos, ou policístico, ovário policístico com vários cistos, ou pode ter uma alteração aqui no colo curto, ou um colo aberto, que geralmente vai acontecer aí abortos, né, de repetição, ou não vai acontecer nem a gestação ou a gestação química. Esse endométrio pode estar em outro lugar, então, no caso da endometriose, ou os hormônios podem estar totalmente irregulares, uma baixa de estrógeno, uma baixa de progesterona, um aumento da prolactina, que só era para ser produzida aí com a placenta, né? Então, vai impedir a gestação. Por isso que mulheres que estão amamentando geralmente não engravidam, porque a prolactina está alta. Ou pode ter alterações no homem também, né? Mas essas são as mais comuns das mulheres, então faz um ultrassom, faz aí umas dosagens dos hormônios, um exame de sangue, né? Um exame de imagem, pode precisar fazer cirurgias para retirar esses miomas, pólipos, pode precisar de repositor hormonal, de coito programado, de observar o ciclo, entre outros, tá? E aí, alguns óleos que a gente pode usar para ativar esse feminino, que a gente já percebeu que ele se repete bastante, são óleos basicamente femininos para ajudar na infertilidade, na libido, para o ato sexual, jasmim, rosa, lavanda, sálvia, sândalo, o ilang-ilang maravilhoso e o gerânio. Também existem óleos que a gente usa para o trabalho de parto, para induzir o trabalho de parto. Então, não pode ser usado antes disso, tá? Que é o de lavanda, gerânio, manjericão, mirra, alecrim, jasmim, lavanda, camomila, salva e o ilang-ilang, que ele também vai estimular para que a mulher tenha contração, para que ela entre em trabalho de parto e também para que ela fique relaxada para o trabalho de parto, diminuindo as dores do parto. Que muita gente usa nos shakes, né, que tomam para estimular, para ela entrar em trabalho de parto quando já está passando do tempo. E também tem óleos essenciais para o pós-parto, que vai diminuir aquele inchaço que você fica após o parto, que vai diminuir as dores que você sente, que vai te dar mais disposição, que vai te ajudar no sono, que vai diminuir essa tristeza, o baby blues, a depressão. Então, a gente usa o lavanda, o laranja doce e o funcho doce. E o funcho doce, ele vai te ajudar na produção de leite para amamentar. E para as fissuras mamilares, dá para usar o peppermint, que é o hortelã-pimenta, que ele vai ajudar a cicatrizar as lesões. Mas voltando aqui ao processo, vamos falar sobre a menopausa. E a menopausa é quando cessa as menstruações, o ciclo da mulher. Então, não tem mais reserva ovariana, né? E aí a gente pode fazer um exame que comprove isso, que é o hormônio antimuleriano,
que ele vai ver se ainda tem alguma reserva ovariana. Por isso que não é bom a mulher esperar tanto tempo para engravidar, porque ela pode entrar na menopausa e antes disso vem a perimenopausa, em que as menstruações começam a ficar irregular, né? Que pode levar aí 1 ano, 2, e aí vai começar a diminuir esses hormônios, vai cessar o ciclo menstrual e vai acontecer de 40 a 50 anos, mas agora está acontecendo antes do tempo. Mulheres de 35 anos já estão entrando na menopausa, que eu ainda vou explicar o porquê disso, tá? E aí, o que é que acontece com essa mulher? A vagina começa a ficar bem seca, né? Não tem mais os hormônios atuando aí. Então, ela vai sentir dor na relação sexual. Ela vai ter algumas queixas urinárias que também vai começar a atrofiar. Aí, então, ela vai ter perdas de urina, vai começar a ficar mais dolorida essa região, vai ficar mais baixa. Muitas mulheres têm que fazer cirurgia para levantar. Então, ela vai começar a ter insônia, depressão, problemas cardíacos podem surgir nessa época, osteoporose. E elas precisam fazer uma reposição de algumas coisas que estão em falta, principalmente a vitamina D e o cálcio, tá? E muita gente toma repositor hormonal para que diminua essa secura, esse desconforto e tal. Mas a gente pode fazer isso de uma forma natural, porque nessa época as mulheres vão ter muitos sudoreses, fogacho, aquelas ondas de calor, aqueles desconfortos, né? Então a gente pode tratar isso com óleos usando sálvia, tomilho e gerânio. E aí, nessa região íntima, a gente lubrificar com óleo de coco. O óleo de coco é muito bom, tanto para limpeza, uso diário, toda vez que você for dormir, e para lubrificação no ato sexual. Tanto mulheres normais, né, que não estão lubrificadas, não estão não estão naquele momento, não fizeram as preliminares, né? Então, para lubrificar, pode usar isso para não ter fissuras. Quanto às mulheres que entraram na menopausa, em vez de comprar lubrificante, né, use o óleo de coco. Ou lubrificante à base de água, não sintético, tá? Porque acaba atrapalhando a sua flora e você pode ter candidíase e outras doenças. E o que é que a gente precisa fazer para prevenir doenças do aparelho íntimo? Quais são os hábitos que a gente está fazendo no dia a dia que está prejudicando a nossa saúde íntima? Primeiramente, a gente vai usar o banheiro e quando vai se limpa de trás para frente, levando a contaminação do ânus para a vagina e isso leva a doenças, né? Segundo lugar, é a gente utilizar perfumes, desodorantes, lenços umedecidos. Não pode, porque nessa região você está levando outros cosméticos que vai atrapalhar a flora. Outra é a gente tomar banho e no banho lavar a calcinha e deixar ali pendurada no banheiro. Quem nunca, né? Ali você dá descarga, vai todas as bactérias para a calcinha e os fungos do ambiente úmido do banheiro acabam ficando ali e contaminando sua vagina. Além do que, você vai tomar banho de biquíni, fica ali com aquele biquíni úmido também, está propiciando isso. Então, não fique longos períodos molhado, troque esse biquíni. Ou você ficar tomando banho de banheira, de praia, de piscina, ficar muito tempo aqui na sauna, naquele ambiente quente e úmido, água contaminada, é maravilhoso para os fungos e para ali, que eles amam. Evite ir sempre para esses locais. Ou então você tá com a mão suja, passar ali no ato sexual, em vez de você usar óleo de coco, lubrificante, você cuspir ou ir seco, que vai acontecer fissuras naquela região, usar produtos muito perfumados, tá? Que vai irritar. Ou então você tá lá com vontade de fazer xixi, tá muito ocupada com o trabalho, tal, não consegue parar. Não prenda urina, não prenda, que vai causar infecção urinária e vai atrapalhar a sua região. Ou você tá muito ocupado em não tomar água, pelo menos 2 litros de água, mas também equivale a seu peso, a quantidade de água que você deve tomar. Tá tomando água? Ou então você fazer uma relação sexual e não usar preservativo, tá? Está se expondo a diversas doenças, sífilis, HIV, hepatite B, C, gonorreia, clamídia, tá? Ou então você fazer a relação sexual, mas na relação anal, não trocar o preservativo ou não usar camisinha e depois voltar para vaginal. Não faça essa troca.
Ou então você fazer uso do diafragma ou espermicida, e isso aí fica pressionando seu colo uterino, que vai causar disfunções urinárias e também infecções do canal vaginal. Evite o uso desses. Ou após uma relação sexual, não fazer xixi. Deve fazer xixi para tirar todos os germes que ficaram ali naquele canal. Ou então você ficar usando calça muito apertada, calça justa, calça leg, que vai estar abafando essa região íntima. Então, o ideal é que você use tecidos mais largos para que ele não fique pressionando essa região e calcinhas também de algodão, não calcinhas sintéticas, porque faz a vagina aí respirar. E dormir sem calcinha, que é mais confortável, melhor para a sua saúde íntima. Além disso, você deve não utilizar duchas vaginais, fazer aquela lavagenzinha, às vezes por prazer ou por própria higiene. Ali não pode, porque você está levando da parte contaminada para a parte limpa, germes que vão estar contaminando essa região. A vagina é autolimpante, então o excesso de limpeza também é prejudicial. Ou então você fazer usos indiscriminados de antibióticos, de corticoides e de anticoncepcional. Essas medicações vão baixar a imunidade do nosso organismo, deixando mais propícios a infecções, além de que os antibióticos, ele vai matar todas as bactérias boas que a gente tem no nosso organismo, que vai nos ajudar e vai diminuir a defesa. Então, a gente vai ficar propício a pegar outras doenças, certo? Além dos contraceptivos ser uma bomba de hormônios que vai alterar todo o nosso sistema, podendo causar trombose, podendo causar outras doenças, né? Como a trombose venosa profunda. E aí, eu acho melhor a gente parar de usar anticoncepcionais. Eu mesma já parei, né? E o que é mais seguro? A camisinha, gente. A camisinha vai proteger de todas as doenças que a gente vai ter, mas ela é um pouco desconfortável. Dá pra você comprar uma mais fina, né? Ou você pode fazer uso do DIU, que é mais seguro até para o cristianismo, né? E aí, não utilizar também absorventes, principalmente os íntimos, né? Que ficam lá por longos períodos, ou aqueles diários, ele é muito prejudicial a gente usar todo dia. Às vezes tem perfume, causa alergia, causa irritação, coceira, ardência. Não use. Qual é o método mais seguro? Já existem aquelas calcinhas absorventes ou o coletor menstrual. Eu vou começar a menstruar e já vou usar o coletor. Tá, é só você introduzir ali, ele vai coletando e você vai desprezando à medida que vai enchendo. É mais seguro, ninguém vê, não incomoda. Então, é higiênico, é reutilizável, é lavável e é econômico, né? E outras coisas é você fazer exames periódicos, né? Então, ir no ginecologista uma vez ao ano, fazer o citopatológico. Se você tem alguma queixa, procurar um médico. Então, se você sente ardor, edema, vermelhidão, coceira, presença de secreções esverdeada, amarelada, verde, com odor de peixe podre, se você percebe verrugas, úlceras, qualquer problema genital, vai no ginecologista para fazer esse tratamento, tá? Não deixa de procurar, não deixa evoluir para uma coisa pior. E aí também não pegar com as mãos sujas lá, conhecer o seu próprio corpo com a masturbação é muito importante. E se vacinar, então tomar as vacinas hepatite B, HPV, não depilar com gilete, né, de rotina, porque ele vai encravar esses pelos. A gilete pode estar contaminada, causar uma celulite, causar um abscesso, causar um problema maior. Então, o ideal é que você ou só apare os pelos, que ele serve como proteção, ou você faça uma depilação a laser, que é mais seguro. E aí você também, se tiver alguma disfunção ali naquela região, por exemplo, teve alguma laceração do parto, uma episiotomia, um prolapso, um escape de urina, presença de flatos na relação sexual, né, que parece pum. Se você percebe que a região está mais frouxa, mais flácida, precisa fazer fisioterapia, né? Então, você pode fazer algumas cirurgias, em casos mais avançados, ou fisioterapia pélvica para fortalecer o assoalho pélvico, pompoarismo, né? Pode utilizar alguns cones para te ajudar a fortalecer uma laser terapia, uma ozonioterapia, e pode também fazer
o planejamento reprodutivo para você se organizar para não ter uma gestação indesejada e também evitar o uso de calcinhas fio dentais. Tá, e por que os nossos hábitos que não são saudáveis vão atrapalhar a nossa região íntima, tá? Então, existe a síndrome fúngica, que ela é causada quando a gente tem uma má alimentação. Então, a gente tem uma má alimentação, a gente fica obesa, ficando obesa por falta de exercício, porque não dorme bem, porque não se hidrata bem, acaba retendo líquido, né? Por uso exagerado de sal. E, principalmente, os fungos, eles vão gostar de alimentos ricos em açúcar, em alimentos ricos em carboidrato, em glúten, em lactose. Então, a gente prestar atenção na qualidade dos nossos alimentos, se não tem nenhum fungo, se não está muito úmido. E esses alimentos que estão estragados vão causar intoxicação alimentar, mas também o mau hábito, como fumar, usar drogas, beber, né? O álcool, ele vai atrapalhar o nosso corpo. Além de alimentos inflamatórios, vão piorar isso, propiciando o surgimento de fungos. Os fungos ele pode surgir em diversos lugares, então vai ter uma afta, vai ter uma micose na unha, vai ter uma alergia na pele, vai ter uma candidíase, você vai ter uma queda de cabelo, sua pele vai ficar mais seca, sua língua vai ficar mais branca, vai mudar o seu humor, vai ter dores de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, uma flatulência maior, uma distensão abdominal, um edema em todo o corpo, má digestão, náusea, vômito, alergias alimentares. Então, tudo isso vai ser pela alimentação de embutidos, enlatados, hipoglicemia, ciclo menstrual irregular, bronquite, lúpus, fibromialgia, várias doenças vêm da síndrome fúngica que vocês não perceberam. E como é que eu faço para evitar isso? Então, prefira alimentos mais orgânicos, livres de agrotóxicos, comer um alimento de gordura saudável, utilizar alimentos anti-inflamatórios, então alho, cebola, tomilho, alecrim, orégano, cravo, cúrcuma, gengibre, sálvia, canela, abóbora, uso de probióticos, de prebióticos, de fitoterápicos, de cranberry, que ajuda na infecção urinária também, de fibras, própolis, vitamina C, que vai melhorar nosso sistema imune, alimentos anti-inflamatórios e alimentos que vão equilibrar a flora intestinal. E também muitas doenças estão surgindo por conta pelo nosso estilo de vida prejudicial, né? Que são os disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos, eles vão causar menopausa precoce, então mulheres com 35 anos entrando na menopausa, puberdade precoce, então a menarca, a primeira menstruação antes do tempo, com 9, com 7 anos, por conta do nosso estilo de vida, além de câncer de mama, de útero, de próstata, de endométrio, vai causar também obesidade, bipolaridade, hiperatividade, infertilidade, diabetes, asma, problemas neurológicos, alergias, vai causar principalmente doenças autoimunes que vão atacar o nosso próprio organismo, problemas cardíacos, levando a infarto, hipertensão, Parkinson, Alzheimer e problemas de aprendizado. E de onde vêm esses disruptores endócrinos, tá? Que a gente só se preocupa na gestação, de não tomar medicação, de não se expor à radiação, da gente não pintar uma casa, da gente não trabalhar em ambiente perigoso. Então, isso que a gente se expõe na nossa vida, não só na gestação, já está atrapalhando todo o nosso corpo, inclusive o órgão genital. Tá, então, quando a gente vai limpar a casa, usa produtos de limpeza. Quando a gente vai comprar um alimento, ele já vem com agrotóxicos. Quando a gente vai comer um frango, ele já vem cheio de hormônio. Quando a gente coloca veneno na casa, quando a gente quer matar os mosquitos, quando a gente vai fazer um exame, tomografia, raio-x, ressonância, está se expondo à radiação. Quando a gente usa produtos
de cosméticos, então vai pintar o cabelo, creme, hidratante, uma maquiagem, batom, rímel, vou pintar minha unha. Todos esses produtos que a gente coloca na gente, ele tem produtos que são disruptores endócrinos. Você tem costume de chegar na farmácia, de chegar no supermercado e ler as embalagens do que está descrito e você entende o que está descrito ali, se ele é prejudicial para o seu corpo, tá? Então, alguns elementos que são os pesticidas, os fitatos, os parabenos, que a gente encontra nos cosméticos, os bisfenóis que a gente encontra nos plásticos. Então, a gente vai esquentar a comida no micro-ondas, ele está lá liberando bisfenol A, que é um disruptor para o nosso organismo. Então, comprar embalagens que não contenham isso ou trocar por outra opção. Os perfumes, os tricolosóis, os benzofenóis, retardadores de chamas que a gente encontra em eletrodomésticos, os metais pesados, os industrializados, os enlatados, os embutidos. Então, a regra descasque mais e desembale menos. É você procurar um estilo de vida mais saudável. É você mesmo plantar e você colher. É você evitar coisas que sejam mais comercializadas e ler principalmente as embalagens e procurar estilos de vida mais saudáveis, temperos mais saudáveis, que você faça a sua própria comida, que você vá limpar a casa e utilize óleos, tá? Que é mais econômico, que é mais saudável, que você vá utilizar um produto e você utilize óleo, tipo óleo de coco para o cabelo, que você utilize óleo de melaleuca para o rosto, para o corpo, para a unha, para a sua beleza. Então, substituir os cosméticos por também óleos. Limpar a casa com óleos. Tudo pode ser utilizado óleos, em vez de utilizar veneno, utilizar óleo também, que é repelente. Então, tudo você pode substituir na sua vida com óleos. Eu trouxe essa live para vocês terem um conhecimento do seu corpo, principalmente a mulher, entender suas fases, não ter nojo, não se anular, não se esconder, não se envergonhar e sim se empoderar de você, ter autoestima, ter respeito pela sua própria casa, essa sua morada que você está vivendo, que é o seu corpo. Cuidar bem dele para você, para o seu filho, para ter um mundo melhor, para você viver mais e viver bem com o estilo de vida, tá? E aí eu trouxe uma opção para vocês que vocês podem substituir em todas essas fases o uso de óleos para trazer no seu dia a dia, para utilizar na sua casa, para utilizar nos seus filhos, para uma coisa que seja segura na gestação, na amamentação, que seja segura para o seu dia a dia, tá? Então, eu espero que tenham gostado e qualquer dúvida me perguntem.